Ah, que saudade dela. Mas eu tenho que aceitar que não ia dar certo, porque eu sou um Hellis monge carequista, enquanto que ela é um dragão branco dos olhos azuis. Opa, ei pessoal, tudo bem? Desculpa aí, eu tava falando sozinho aqui, lembrando de uma crushzinha que eu tive no passado. E até foi bom eu ter lembrado disso, porque o nosso episódio de hoje é justamente sobre isso, sobre as crushes que eu, Troá, Bron, Luz e a nossa queridíssima Dressa, lá da Taverna do Beholder Cego, tivemos ao longo da nossa vidinha amorosa. Mas, nesse caso, são sobre os platônicos, né? Sobre personagens que a gente gostaria que fossem de verdade, apenas para que pudéssemos tentar conquistá-los. É óbvio que a grande parte iria falhar, mas a gente tenta, né? E eu já aviso que vai ter bruxa, vai ter entidade, vai ter dançarina, caçador, vai ter de tudo. Afinal, o amor é livre, não é mesmo? Tá bom, mas antes que eu comece a chorar aqui, que vá dormir em banco de praça, que vá pedir pro garçom aqui nessa mesa de bar, Troá, conta pra gente daquele dia em que a gente conversou sobre esses amores. Estávamos escalando uma montanha para ver o sol se pôr. Lusa tinha sugerido isso e como o grupo não tinha mais nada para fazer, a subida não era muito difícil, mas para nós era como se fosse o Everest. Bron, o único habilidoso em escalada, ia na frente checando o caminho e trazendo segurança ao grupo. Tentando, né? Chegando lá em cima, Bron jogou uma corda para ajudar os companheiros. A última vez que o grupo esteve sustentado por uma corda não tinha dado muito certo. Mas dessa vez foi diferente. E lá estávamos todos a contemplar aquele espetáculo. Eu tô falando do sol, né? Não do Bron. A vista era linda acima daquela montanha de 5 metros. Mas não estávamos sozinhos. Sentada abaixo de uma árvore, uma antiga conhecida também admirava o entardecer. Os olhos apaixonados fitando o horizonte. Era Dressa, a Dama de Ferro. Dressa, o que você faz por aqui? Perguntou Tiamat. Oi, pessoal, disse ela. Que bom ver vocês. Estou aqui lembrando de minhas paixões não correspondidas. Contaminados por aquele estranho sentimento, o grupo olhava hipnotizado para aquele horizonte dourado, enquanto eu me inspirava como sempre. Diga o nome desse seu amor, diga o nome, seja quem ela for, diga o nome. Será que o Bron era importante para poder ter uma acompanhante? Não sei. Diga o nome da sua paixão, diga o nome. Só não vale o Faustão, diga o nome. Para a Lusa eu tiro o chapéu, o amor dela protege o anel. Aqui é o Tiamat e, pelo menos nas crushes de ficção, eu não tenho a chance de levar um fora. Será? Aí sim. Será? Nunca se sabe, né? Triste. Oi, aqui é a Lusa, e se vocês pudessem escolher um dos crushes que vocês trouxeram pra trocar por um membro do Dragão Careca, qual membro seria esse? Todo mundo! Caramba! Nossa, vai começar a rir aqui mesmo? Deixa eu pegar minha pipoca. A Lusa já criou a pauta pra abrir o coração. E agora tu quer que a gente abra mais ainda, Lusa? Como ela assim? Quer separar, ela quer separar, eu tô entendendo. Se ela é Yoko Ono que quer separar os Beatles.
A ideia é trazer um personagem que a gente tem pra gravar com a gente e tirar alguém do Dragão Careca, é Não, isso, assim, Lusa? tu escolher um personagem que tu escolheu como crush pra trazer pro mundo real e mandar alguém do Dragão Careca pra não existir mais. E chutar a bunda tá. pro banheiro. Beleza. Tu gosta do universo dos filmes, ô Lusa? Só pra saber. Ai, obrigada. Talvez tu vá pra algum deles. Não vale me escolher. Quem fala o que quer, né? O jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou, né? Mesmo? Vou lembrar. Olá, aqui é o Bron e os meus crushes vão ficar mais pra nostalgia, né? Então vamos à minha abertura, com base nisso. Antigamente eu brincava, né, de esconde-esconde, e agora é só no pega-pega. Eu não entendi o que ele falou. Não. Eu não entendi. Na imaginação deles. Eu ainda não entendi. Eu tava fazendo aqui a menção honrosa ao da Bonera. Eu não entendi essa realmente. É que os meus crushes são mais antigos, assim, né, pra fortalecer aí a nostalgia. Então quando eu brincava de esconde-esconde antes, e agora Quando eu ele brinco de assistia pega-pega. essas pessoas, ele brincava de esconde-esconde. Entendeu? É. Tá. Aqui é a Andressa, Dama de Ferro, e quando me tiraram o Faustão pra poder escolher como crush, eu não consegui colocar num trisal entre mim, ele e a Selena Gomez. Tá pegando fogo, bicho! Flávia. Essa fera aí, bicho. O louco, meu! Olha a hora! O louco! Se as coisas ficarem muito quentes na cama, o Faustão fala, e agora pra apagar essa merda aí? bicho! Pegando fogo, bicho. Pegando fogo, bicho. A churrasqueira de controle remoto. Ai, ai. Olá, aqui é o Troá e eu trago uma reflexão pra nós hoje. Se alguém tem um amor platônico por Platão, isso é um cúmulo do crush? É spin-off que chama isso aí, Rogerinho. É um sonho dentro de um sonho. Se fosse um jogo, você ia platinar. Se fosse um jogo, seria Candy Crush. Candy Crush. Nossa, meu! Crush. O show de horrores essa entrada aí, gente. Um pior que o outro, a gente vai escalonando. Vai, essa do Candy Crush. Que os nossos crushes não escutem ela, né? Senão acabou o encanto, né? Manda esse episódio pro Crush pra dar uma mensagem subliminar. É verdade, é verdade. Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, o nosso assunto é sobre crushes que a gente tem, ou teve, ou vai ter não, né? Eu acho que é só que a gente tem ou teve. Ninguém sabe o futuro aqui, né? Ainda. Que a gente tem relacionados a personagens da ficção. Então não vale nenhum ator, atriz, mas sim os personagens que eles interpretam, vieram interpretar. E aí tá liberado história em quadrinho, filme, série, desenho, anime... Programa de TV. Programa... Não. Programa do domingo, no final de domingo à tarde. Não, programa não, Bruno. Programa não pode. Eu só queria dizer que o nome da pessoa é Fausto Silva, o resto tá valendo, tá? Fausto é um personagem. É, personagem. Então, antes da gente começar, eu só queria lembrar pros nossos membros, comembros e ouvintes a nos seguirem lá no Spotify e no Instagram, só procurar por Dragão Careca lá. E também para nos enviarem pergaminhos, pois estamos recebendo pouquíssimos pergaminhos. Recebemos uns muito bons que vamos ler no próximo episódio de leitura de pergaminhos, mas estamos esperando o seu. A gente precisa saber aí o que você tá achando dos episódios. Se tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente que a gente vai responder com a nossa equipe de especialistas em porra nenhuma. Calma, Maria do Bairro. Que isso? Que agressivo. Revoltado, mas ok. Dito isso, vamos começar o nosso episódio sobre crushes da ficção. Então, gente, eu acho que eu já vou começar muito desonesto, porque realmente é impossível resistir à minha personagem. Peraí. Calma. Primeiro explica para os nossos ouvintes, os nossos comembros, o que seria um crush. O que é ter um crush ou o que é um crush? Olha! Quem sabe faz ao vivo, louco. Ô, louco, chama o palestrinha. Um crush nada mais é... Um crush nada mais é do que uma palavra em... Uma palavra. Tupi-Guarani. Falar em português. O crush nada mais é do que uma palavra em inglês
que ela... Eu não consigo pensar em uma tradução exata pra ela, mas são... É o seu xodó. Xodózinho. O seu xodó. Seu O xodó. seu xodó, cara. Eu não sei se eu me sinto amado se alguém disser que eu sou o xodó da pessoa. Isso, eu acho que é a pessoa que você sente uma quedinha, mas aí não sei se é a tradução. O arroba. Mas enfim, você entendeu. Eu imaginava que era alguma coisa, um crush, que é a pessoa pegar e esmagar, mas no sentido de abraçar até soltar os olhos, sabe? Dar um crush assim. Nossa Mas senhora. o crush tem a ver com isso, com Com a Felícia aquele do... sentimento esmagador de uma paixão, às vezes não correspondida. Tá, É o mas, crush, gente, é quando bate, sabe? Tipo, Esmagou meu coração. Crush tem que ser não correspondido ou não necessariamente? Não, pode não ser necessariamente, mas ele parte da ideia de um amor platônico. É uma forma de tornar contemporâneo a ideia do amor platônico, mas não necessariamente não correspondido. Gente, você pode ter um crush pela sua esposa e você ser seu namorado, namorada e tá tudo bem. Crush não significa alguém lá, meu Deus, que você nunca vai alcançar. Mas é essa quedinha, essa paixão, essa coisa. Crush me dá a ideia de uma coisa meio inicial, que não desenvolveu muito, com sabe? certeza. Uma paixonite. Eu acho que uma paixonite seria melhor o crush. Paixonite, isso aí. Uma quedinha, daí o cara pega e cai. Eu vou cair! Crush. Uma tradução livre. Se ele estiver carregando vidro, se ele estiver carregando alguma garrafa, né, alguma coisa de vidro, cai Não, crush. Mas enfim, então a primeira personagem que eu trago aqui, ela é a personagem Lagertha, And one day, I will kill you. da série Vikings, uma série que foi criada em 2012. Vocês todos conhecem essa personagem? Não. Não. Eu já vi, mas eu não acompanhei a série toda, mas eu sei quem é. Ela é simplesmente uma deusa. Não tô exagerando. Como uma deusa, você me mantém. Na série, ela é a esposa do Ragnar Lothbrok, que é o personagem principal, o protagonista ali. E ela é uma Shield Maiden. Ela é uma donzela dos escudos, ou donzela do escudo. Que ela, basicamente, ela é um guerreiro do sexo feminino que luta lado a lado ali com o seu marido Ragnar. Ela é uma personagem interpretada pela lindíssima atriz Catherine Winnick, uma atriz canadense, que só remete mais uma vez que o meu futuro está no Canadá, né, pessoal? Vou ter que deixar o Brasil, não vai ter jeito. Mas sabe onde ela tá morando? Ah, mas eu descubro. O cara é psicopata, né? Ah, pois é, não é no Canadá, meu amigo. Meu Deus, É muito psicopata, medo. né? Vai aquecer o coraçãozinho de gelo dela. Não, gente, eu tô brincando. É casada já, infelizmente, né? E ela é... Mas você é ciumento? Não, mas eu acho que o marido dela deve ser, né? O cara não é um viking lá. Pois é. Vai dar ruim, né? Não, mas talvez um dia eu vá pro Canadá e eu espero até o dia que ela vai se separar e daí eu vejo se eu dou uma chance dela me conquistar. Ah, ela vai dar uma chance pra ela. Exatamente. Ela... Autoestima sempre. Mas tem outra coisa, né? O crush é na personagem, não na atriz, é diferente. Não, mas se tu vê a atriz, tu também vai ter um crush na atriz. Sim, ela é linda, óbvio, né? Só a série Vikings mesmo, ou outros filmes, pra tornar Vikings personagens com exemplo de beleza, Sim, né? sim. Porque vamos combinar. Aquele cabelo, aqueles dentes, ser um viking, duvido. Imagina o fedor, o cheiro. E os vikings da Bafo. série, todos eles têm lápis de olho bem feitos, olhos bem delineados. Maquiagem. Você vai pra guerra, você vai lutar, meu amigo. Se você não tiver bonito, nem vai. E algumas coisas interessantes sobre a atriz, a Catherine, que interpretou a Lagertha. Ela, aos 13 anos, ela tirou faixa preta em Taekwondo. Bem, Tá. Aos 13 anos, cara. O que vocês faziam com 13 anos, vocês lembram? Ah, sei lá. 13 anos eu desenhava bonequinho de Dragon Ball com as mãos tudo defeituosas. antes dos 13 anos eu já lutava taekwondo, mas nunca faixa preta, né? Isso aí Daqui a é pouco eu vou falar o que eu fazia com 13 anos de idade. Um monte de bosta. Vamos cá aqui pra eu falar. Medo! medo. Ô, Troy, esse é um episódio para menores de 18 anos, então se controla aí. Tinha o pega-pega e o Troá era... Capivara. Ele jogava a bosta de vaca nos outros. Ah, é verdade, episódio de infância e ele conta o que ele fazia. Não sei se não é pior até, né? Mas, cara, e assim, ó, ela se formou em kinesiologia, que é o estudo do movimento da... Eu acho que é Kinex, alguma coisa assim. Que?
que vem da palavra kinex, alguma coisa, kinesis, eu acho que é kinesis. Sim, é o movimento. É, da kinesis, que é o estudo do movimento corporal humano. Acertou, miserável. Enquanto ela tava tirando a formação, ela dava aula de defesa pessoal para outros atores, pra vocês terem uma ideia. Quando ela se formou, ela abriu 3 escolas de taekwondo no Canadá. Caraca, a mulher gosta de lutar mesmo. Muito, muito. Ela já fez várias obras. Ela já participou de Bonds, não sei se vocês conhecem a série. Bonds. Law and Order. E teve até aquele filme da Netflix que eu acho que saiu ano passado, ou retrasado, que é o Polar. Não sei se vocês conhecem. Não. Ele é tipo um John Wick de não tão baixo orçamento, porque tem atores super famosos e tal. Tá, então essa habilidade dela ajuda a conseguir papéis que precisa de agilidade. Não tem nada a ver, não. Claro que tem, pô. Eu só falei porque eu achei interessante. É, porque isso que tá falando tem nada a ver com a personagem, né? Então. Ela não luta no... Não, ela luta. O Tiamat acabou de declarar que ele tá apaixonado pela atriz. Exatamente isso, porque falou que não era pra... Eu vou botar o Faustão agora. Troca Não, aí. pode botar o Faustão aí, Andressa, pode botar. Não, mas eu lembro assim que eu assisti a série Vikings e uma das coisas que fez eu parar de assistir foi a própria Lagertha. Ela foi simplesmente traída, o Ragnar traiu ela com uma outra mulher. Ela quis... Spoiler. Azar, spoiler, gente, já ferrou aí. 2012. Mas é que, na verdade, essa história ela é inspirada na história da real personagem Lagertha, que é uma personagem que ela aparece no 9º livro de Gesta Danorum, que é do historiador Saxo Grammaticus. E é realmente uma história da Noruega lá e tal. E também a Lagertha, ela foi traída nessa história, então a série tentou ser um pouco fiel a respeito disso, sabe? Coitada. Eu falei assim, não, até pra mim é muita ficção o cara trair uma mulher dessa. Eu tô brincando, gente. Ninguém merece ser traído. Os caras têm coragem, né? Existe uma coisa que se chama monogamia ou poligamia, Ainda que mais os são Vikings, visões né? diferentes numa sociedade, né? Boy lixo existe até nos Vikings. Olha aí. Falou. Acabou os mói magia do Vikings. É. Tiamat era o padre aquele vendo ela fazer amor. Não posso, mas tava lá no meio. Uma coisa que é muito interessante, que eu acho que realmente é uma coisa que te faz ficar muito atraído por ela, é a imagem de poder que ela passa. Ela é uma mulher poderosa, entendeu? Ela é uma mulher que naquele universo de Vikings ali, onde tem as plebeias, que meio que são quase usadas mais a caráter de reprodução mesmo, de teus filhos, de teus herdeiros. Ela era uma mulher que ela não baixava a cabeça pra ninguém, ela era totalmente independente, e se ela precisasse lutar em batalhas, ela lutava junto, ela movia exércitos, ela inspirava guerreiros. Então eu acho que isso é uma coisa que pra mim eu achei muito interessante nessa personagem, que é esse poder da personalidade dela, de inspirar e de ser totalmente independente naquele universo controlado por homens, sabe? Isso eu achei muito legal na personagem. Até eu tô com um crush nela agora, nem vi. Sim, se destacava, né? Não, totalmente. Eu fiquei muito triste de saber que vocês não assistiram, porque com certeza a série Vikings, ela merece ser assistida pelo menos as 3 primeiras temporadas ali, só pra você ver a personagem em ação. É onde eu parei. Viu? O Troá também tinha um crush nela, não quer admitir aí. Pra mim, essa é uma daquelas séries que tá na minha lista, tipo, há anos, e eu não Nossa, também, assisti. né? Tá na minha também. Agora eu vou trazer o personagem que inspirou toda essa pauta desde o início, porque eu resolvi rever Senhor dos Anéis, né? Já tinha visto algumas vezes, mas fui ver de novo. E daí... Quem nunca? Né, eu fiquei tipo, meu Deus, esse Aragorn, meu Deus, que crush. Daí... achei que era o Gimli. Não. Meu Deus. E daí foi aí que inspirou essa pauta. Então, o Aragorn... Ele é do filme Senhor dos Anéis, como eu imagino que a maioria que está ouvindo e que está participando aqui da gravação sabe. E ele é interpretado pelo Viggo Mortensen. Ele é lindo. E... Não sei se eu preciso, apresentar, mas basicamente, então, ele é um ranger que acompanha, faz parte ali daquele grupo que da sociedade. Tem como a missão ali levar o anel e destruir. E eu não sei explicar muito bem esse crush, eu acho que é mais uma questão da personalidade e tal, e dele ser visualmente bonito, óbvio. Mas também tem isso da personalidade dele, de ali proteger todo mundo e lutar e ser bem na dele por um lado, mas ter uma personalidade que aparece.
Sim. Algumas curiosidades foi, então, que ele quase não foi interpretado por esse ator. Originalmente ia ser o Stuart Townsend. Inclusive, esse Stuart participou de todos os ensaios, tudo. E no final, ele foi demitido. E daí convidaram o Viggo, que ficou na dúvida se ia participar ou não. E aí, como o filho dele era fã do Senhor dos Anéis, ele resolveu aceitar. Imagina o Stuart, depois que viu o Senhor dos Anéis ganhando um monte de Oscar, tá ligado? O cara assistindo da casa dele, putaço. Sim. Coitado do Stuart. E eu acho que esse ator é bem bom no geral, e eu acho que ele deu um característica especial ali pro personagem. Claro que o personagem em si, ele é bem importante nos livros também, é um personagem legal nos livros. Sim. Ele é o mais forte ali, entre os outros que estão protegendo o anel, porque ele faz tudo, ele luta de espada, ele ia falar isso, Aragorn faz tudo. Pelo amor de Deus, né, gente? Mais forte é o Gandalf, vamos parar. Não, eu tô falando ali do grupo. O Gandalf não faz parte. O Gandalf é um estranho que tá no grupo. O branco ou o cinza? Lá vamos nós na discussão de novo. Ai, meu Deus. Lá vamos nós. Mas, ô Lusa, se o teu crush fosse no Orlando Bloom fazendo Legolas, até concordava contigo. Tu não tem crush no Aragorn, vai dizer. A Lusa gosta do guerreiro, cara. A Lusa gosta ali do cara com a espada, entendeu? Que delícia, cara! É meio sujinho, assim, sabe? Cara com a espada que tá protegendo o anel, isso aí. Exatamente, cara. Meu Deus do céu. É a maior putaria. Uma coisa que é muito bonita também no Aragorn, que apesar dele ser esse guerreiro que fala pouco e tal, ele tá sempre dando lições sobre honra, né? Até quando o Boromir morre no... Pelo amor de Deus, né, gente? Não é um spoiler. Sociedade não, né? Sim. Se até hoje você não assistiu, você não merece. Vai assistir agora, por favor. Não, então até quando o Boromir morre, que ele vai morrer em traição, o Aragorn honra ele, né? Porque ele se arrepende no final. E tem um outro lance no filme que transforma esse personagem imponente, esse guerreiro obstinado, em um personagem mais, não diria fragilizado, mas um personagem mais humano, que é a relação dele com a Arryn, né? Que é a elfa a qual eles são prometidos um ao outro. Por isso que a Lusa que resolveu fazer uma meia elfa, né? Ai, meu Deus. Não julgo. A gente tenta de todas as formas, né? Vai que... Nunca você sabe o guerreiro que você vai encontrar por aí, né? Não, mas é muito bonito o romance deles, né? E que um tá sempre esperando pelo outro ali. E apesar dela ser imortal, acontece um lance onde ela entrega a imortalidade. Ela abre mão da imortalidade dela pra ficar com ele, né? Sim. Ai, gente, é as fanfic. É daí que foi o coração das fanfic. É por isso que a vida é assim, entendeu? É belo. É belo e moral. E eu gosto que, tipo, ele é um personagem fodão, assim, mas ele não se acha, sabe? E ele também, tu vê que ele tem defeitos, porque tá falando do Legolas, né? O Legolas parece muito, tipo, perfeitinho, todo certinho, o cabelo sempre penteadinho pra trás ali, né? Ele é mais, tipo... Tu vê que ele tem dois lados, né? Um lado mais humano, literalmente. Uma dica aí pros ouvintes, se vocês querem conquistar aquela crush, o primeiro passo é não pentear o cabelo, e segundo Toma banho de vez em quando também. Que horror. E outra coisa também, galera, só pra aqueles que não ouviram muito bem, tá? A Lusa tem crush no Aragorn, não é no Aragog, tá? Aragog é outra coisa, é uma aranha gigante. Não misturem os universos, por favor. É Senhor dos Anéis, tá? Muito bem, galera. Um dos meus crushes que eu vou falar aqui, eu vou escolher mais ou menos uma ordem lógica pra mim, que é um dos primeiros crushes que eu tive, assim, ao ver filmes. E a personagem que eu trago é a bela Dama das Trevas, Elvira, a Rainha das Trevas. Ah, caçarola! Parece bom. Se vocês Elvira. Tu não teve um crush, né? Tu teve dois, né, Troll? Tô ligado. Gente. Ai, meu. Adolescência, puberdade, tudo ligado. O filme, na verdade, originalmente, né, Elvira, a Rainha das Trevas, é de 88, filme dos anos 80, mas ele reprisou nos anos 90, então, né, pessoas dos anos 90, 2000, tudo reprisou, ele conhecem muito bem essa personagem. Eu tô ligado. Tu não sabia quem era Elvira, Bron? Não, tive que procurar. Nossa. Não, eu conheci, eu nunca vi o filme, mas... essa geração Nutella aí eu vou te contar. Mas eu conheço a personagem. A Elvira, ela era a rainha das trevas e a rainha da puberdade. Como assim? Então, eu acho que é por isso que a minha mãe não deixava eu assistir essas coisas. A minha mãe devia ter medo. O filme é de 1988. A personagem tem um decote que vai no umbigo. Eu tava olhando uma imagem aqui. A personagem é maravilhosa, ela é uma personagem que ela enfrenta macho escroto, que tenta assediar ela no trabalho,
trabalho. A Elvira também é uma pessoa muito empoderada, e o filme ele mostra muito isso, porque, pra quem não conhece, a Elvira, ela é uma personagem, assim, que tu olha pra ela, já é um cabelão gigantesco, preto, um vestido preto. Ela apresentava programas de terror, uma TV lá meio estranha. E aí ela queria tentar a vida em Chicago pra fazer shows de strip lá, fazer shows em boates e tal, que ia ser atriz, enfim. E aí ela descobre que ela tinha uma tia-avó, tataravó lá, que ela nem conhecia, que morreu do nada e uma herança ela seria parte pra ela, né? Que ela ficaria com a herança. Que bom. E aí ela vai pra uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, assim, uma população pequena, um lugar muito preconceituoso, assim, e tal. E aí lá ela estabelece toda a relação do filme, e ela é muito louca, gente. Não sei se vocês aqui, quem é que viu o filme? Não vi. Eu já vi alguns, mas não lembro de muita coisa. Eu já vi várias vezes. Esse filme tem uma... Não por várias isso, né? Porque eu tô trazendo ela como isso, mas ela é um filme muito icônico pra mim. E ela é uma personagem super engraçada, de falar frases engraçadas, meio piadista, e toda louca, maluca alternativa, tem um carrão, fica escutando rock and roll e tal. Aí ela consegue uma herança, e todos que fazem parte da herança lá, ou dos tios, outros parentes, irmãos e tal, um fica com uma casa gigantesca, uma mansão, outro fica com dinheiro, outro fica com, acho que carro, não sei o quê. E aí ela fica com um cachorro e um livro velho. E aí, tipo, ela, como assim? Eu ganhei um cachorro e um livro velho? E aí tem um cara que é o vilão, né, da história, e ele, na verdade, ele queria esse livro, porque ele tinha todo o poder dessa mulher que morreu, que ela era uma feiticeira muito poderosa, e tinha uma magia ali e tal, e essa Elvira, ela herdou essa magia dela. E aí ele troca, né, com ela, ele dá a casa pra ela e tal, e aí no fim ela acaba ficando com tudo, ela descobre que o livro tem poder. Então pensa numa personagem feiticeira, poderosa. É você, Satanás! Ela lida com a magia das trevas, mas ela faz o bem, tá, gente? E toda empoderada, assim, e obviamente, pra época, ela era realmente um ícone de beleza, de sexualidade, né? Ela foi durante muito tempo isso. Até hoje tem muitos fãs da Elvira. E, bom, naquela época, não preciso dizer, né? Foi o primeiro crush que eu tive. Mas eu acho engraçado vocês não terem visto, não lembrarem muito do filme. Mas pelo menos conhecem a personagem, né? Não, a personagem é icônica, né? Mais fácil de aparecer. Agora, o filme é meio antigo e, dependendo da mãe, se vê a representação, mas o filme, não ia gostar. gente, o filme é muito bom. Pra quem não viu... Tem vários filmes, não é um só, né? Eu acho que tem uns 2 ou 3. Eu vi a Rainha das Trevas. É um filme. Mas não tem continuação? Claro. Acho que tem. Não. Inclusive, cara, ela tava fazendo crowdfunding, a atriz, pra gravar hoje um novo filme da Elvira. Não sei se tu tá ligado, Outro. Não tava ligado isso aí, não. Eu vi uma notícia que ela tava fazendo crowdfunding pra fazer um novo filme da Elvira. Quanto que é as doações? A partir de quanto que é o... É em dólar? Putz. Nossa, tá caro. Tem que fazer um esforço. É que assim, ó, eu acho que o pessoal daqui não conhece muito porque tem mais de uma geração gravando aqui. Eu acho que eu e o Troá somos de uma geração e a Dessa, o Bron e a Lusa são de outra, né? Mas assim, ó, tem uma galera que curte muito filme cult. Ela já faz parte do filme cult, porque é um filme de terror comédia, né? Uhum. Pastelão, assim, mas ele é muito bem feito, é muito engraçadinho, é um filme bem bacana, sabe? Pra quem curte, já é um clássico cult já. E tem uma galera que viu ele depois, futuramente. Eu não assisti o filme, mas a imagem dela e o nome não me é estranho, sim. Com certeza já vi. É muito bom, é muito engraçado, é um filme bem gostoso de ver. Tem uma cena que ela faz referência a Flashdance, que é um filme de 83. E tem a dança lá do Flashdance, ela faz toda a apresentação e tal. E eu como bombardo, imagina eu tocando lá, minhas músicas a todo pano, e ela na volta com aquele... Tu desmaia no primeiro refrão, Troço, eu te conheço bem. Seio exposto, fazendo aquele giro, com aquela coisinha que ela faz no final do filme. Gente, tinha um momento do filme que ela tirava os sutiãs e daí ela colocava tipo uns pompons nos mamilos e ela ficava girando os seios, cara. É no final do filme. Meu Deus, não creio. Que filme é esse, meu Deus? Ele é a Cassandra Peterson, inclusive, que fazia o vídeo. E vocês viram isso com quantos anos, né? Então, por isso que é um crush dela, então eu tô entendendo tudo agora, Lusa. Os 13, 14 ali, né, Troá? Meus 13 anos. Florescendo. Hormônios. Bem nos 13. Gente, pra nós, na época, Elvira era o máximo de pornografia que tinha na TV, né? Pior que Elvira e a banheira do Gugu, né?
Mas com certeza é um bom filme. Mas assim, claro que a gente tá falando disso brincando, mas apesar de ela escancarar isso, ela defendia essa ideia de que as pessoas, claro que ali é comédia, é exagerado, é óbvio, né? Uma pessoa usar uma roupa que ela gosta e tal, não vai expor nada a isso, uma situação de que outros podem ou não dizer coisas sobre isso, sabe? Tanto é que ela vai nessa cidade, tem pessoas que tentam assediar ela num bar e tal, e ela se põe ali nos caras, sabe? Dizendo que eles são escrotos, não sei o que e tal. Tem umas cenas muito engraçadas disso. Claro que é um filme comédia, ele tenta brincar, né? E ela é cheia de frases prontas e tal. É muito engraçado o filme, assim, pra quem olhar. É bem legal, esse humor bem da época, sabe? Mas muito bom. Eu confesso que eu ficaria curioso pra ver como é que seria a pegada do filme, da nova gravação de filme da Elvira, porque a Cassandra tá com 70 anos, né? Então... Sim! Acho que ia ser uma pegada um pouco... Vai ser a Elvira passando um manto, cara. Pode ser. Não, mas eu acho que ela ainda ia interpretar a Elvira e ela seria a protagonista. Nossa, vou até procurar aqui a atriz, como é que ela tá. Pois é, com Cassandra certeza. Peterson, procura aí, Idris. Nossa, mas ela tá bonitona, Sim, gente. nossa. Ô, louco. Rapaz. Eu tô mais bagulho que ela. Eu com 30 tô mais bagulho que ela com 70. Mas daí não precisa de muita coisa. Nossa, tá bonitona demais, gente. Mas ultimamente Hollywood deixa os atores bonitos, né? Esses dias eu vi um vídeo de comparação. Gente, a TV faz tal isso. ator em qual idade e os atores na mesma idade comparado agora. Gente, nossa, tão... Famoso Joviais. Rica Vírus. Rica Vírus. Pra começo de conversa, a maquiagem já faz uma coisa, né? Sim, os atores ficam atemporais. Mas também se tu procurar um ator, aí dependendo se tu botar no Google o nome do ator, tu vai achar uma foto que é a pessoa desprevenida, tá ligado? Que é a pessoa sem maquiagem. Vai, e tu vê, ali tu tem o reflexo da realidade, né? Pra ver que não é tudo Hollywood, né? Mas excelente, gostei muito da tua colocação. E quando eu vi tu colocar na pauta, eu me arrependi de não ter pensado nela antes. Com certeza o Elvira aí fez a adolescência de muitos jovens, no bom sentido, claro. Cara, o Bron não conhecia o Elvira, velho. Pior, né? Eu botei aqui, eu conhecia a figura da personagem. Olha ali, esse né, filme. É muito engraçado o filme, gente. É bem legal. É o filme, um terror gostoso bem de ver. trash, assim, misturado com comédia. É um terror trash com comédia, assim. Mas chega é a bem dar bom. algum medo? Não, é terror, não. estilo clipe do Thriller do Michael Jackson, sabe? Ah, tá. Não foi feito pra ser um terror daqueles... Não foi feito pra ser né? terror. Isso é mais Ele uma é uma temática, tipo de terror, mas que não dá medo. E ela tem um humor, agora eu vou falar meio bizarro, né? Mas pra quem gosta do Chandler Bing no Friends, ela tem um humor igual do Chandler, com frases que é pra ser meio sem graça, mas fica engraçado, sabe? Sim. O jeito de falar. Igual. 2000 anos depois. O personagem que eu trouxe, então, o meu primeiro personagem, é crush que eu tive. Eu não conhecia o personagem antes de ver o filme, então eu admito que a Gamora que eu trago pra vocês é a Gamora do Guardiões da Galáxia. Toda a minha vida, eu sonhei com um dia, um momento em que você ganharia o que merecia. Do filme. Gamora. Porque eu não conheço no quadrinho, mas foi crush à primeira vista quando eu vi ela em Guardiões da Galáxia. Pra dar uma geral pro pessoal, a Gamora é a filha adotiva do todo-poderoso Thanos, que fez o estalo e destruiu metade do universo. Tem variações na história, né? Mas, no universo do MCU, ele adota ela depois que ele vai pro planeta dela e mata metade da população do planeta natal dela. E ele leva pra criar como filha adotiva dele. Cria ela junto com a Nebulosa. Ele treina as duas pra serem suas mais fortes braços direitos, como se ele fosse ter 2 braços direitos, mas enfim, não importa. Pra serem vamos dizer, as guerreiras de elite dele, sempre colocando uma contra a outra. Mas a Gamora tem aquele desejo no coração de se libertar disso daí. Ela quer se rebelar contra o Thanos. E daí no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, que o Thanos manda ela atrás pra ajudar o Ronan, o acusador lá, o fanático Kree, que quer destruir o planeta Xandar lá. E ela vai atrás dele pra pegar o orbe que ele tá querendo pegar, quando eles descobrem que aquele orbe é uma das joias do infinito. Depois ela vai pra prisão, tem aquela luta incrível dentro da prisão pra eles poderem escapar com os Guardiões da Galáxia. Mas o que me chama a atenção na Gamora é porque eu tenho um fraco por mulheres malvadas que batem em todo mundo, entendeu? Caraca, eu achei que ela ia dizer que ela tem um fraco por mulheres verdes. Também, She-Hulk, estou olhando pra você. She-Hulk. Mas a She-Hulk, daí eu vou ter o fraco da She-Hulk, porque ela é uma mulher fortuna, né, cara? Também tem meu fraco aí. Eu não vou comentar nisso aí que eu tô me expondo demais. Bad girl. Cara, o
que eu gosto da Gamora? Além dela ser incrível lutando, que não tem que fazer, ela bate em qualquer um, até no Drax, que é uma máquina de guerra, se deixar a Gamora bate nele também, entendeu? A Gamora fala assim, quietinho, tá! E dá um peteleco nele e bate nele. É que ela tem toda essa coisa de ser criada pelo Thanos ali, e ela percebe tudo aquilo que tá errado, e ao mesmo tempo ela tem aquele desejo de salvar a galáxia, porque ela também é um dos idiotas que mora nela, e se libertar daquele maldito ditador que é o Thanos, que a forma como ela faz isso, ser a bad girl ali, ao mesmo tempo não cair nos flirts do Star-Lord, pra mim é o que eu gosto nela, entendeu? Tipo, olha, eu posso ir lá e fazer e resolver. Vocês querem que eu vou lá e resolva? Eu vou. E ela vai, tipo, vou lá resolver essa paradinha que tá acontecendo. Sim, bem do jeito dela, como ela acha que é a melhor forma, assim, bem decidida. Né? Exatamente. Uma das cenas que eu mais gosto dela, dos filmes, é no Guardiões da Galáxia 2, que na verdade eu não gosto muito de Guardiões da Galáxia 2, porque eles fizeram pouco dela, aproveitaram muito pouco a personagem, e eu acho isso horrível. Eu não gosto, mas quando a Nebula chega no planeta do Ego e explode com a nave, e a Gamora pega aquela gigantesca parte de atirar da nave e começa a disparar na Nebula. Aquela parte pra mim, cara. Sim. É legal que ela quebra aquele padrão que a gente vê em muitas coisas de entretenimento de, a mulher tem que ser simpática, queridinha, e tá sempre sorrindo o tempo inteiro, né, e não fazer nada de errado. Ela faz o que ela quer e age como ela quer, né? Exatamente. E uma coisa legal é que a Zoe Saldana, não sei falar o sobrenome dela direito, ela é a primeira atriz, a primeira mulher a participar de 3 filmes seguidos que passaram dos 2 bilhões de bilheteria. Porra! Tudo isso? Ela fez 3 filmes. Ela fez Avatar, Caraca, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Sim. E ela sim pode ser a mulher a concorrer o Miss Universo, porque ela sempre faz papéis de alien. Bom. Ô, Dressa, eu quero saber agora como é que tu vai botar pra escanteio o Peter Quill. Ele vai ficar na disputinha lá com o Thor enquanto ele tá bobeando, meu amigo. Eu vou deixar o Thomas com suas disputas de ego. Só tem que tomar cuidado com o Drax, né? Porque não dá pra ver ele chegando, ele fica invisível. Eu entendi a referência. Eu vou numa disputa com o Star-Lord de dança, vai ver o meu molejo. Mas aí tu vai ter desvantagem. O Star-Lord conseguiu derrotar o Inquisidor lá, só com a dança dele. Mas o Ronan, ele não era brasileiro, né, cara? Vou dizer assim, que é gigante, tá no céu que sacou. É verdade. Rapaz, a Dressa vai chegar no samba, assim, do lado da... Só no sapatinho, só no sapatinho. O legal é que a Dressa vai poder dizer que Gamona é Gamora. Olha aí. Meu Deus do céu. Nossa, adorei. Vamos lá. Bom, então eu vou puxar mais ali na questão nostálgica, né? Seriam basicamente os primeiros crushes, tenho muito mais outros crushes aí, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Só que um que me marcou bastante, assim, por ser, digamos assim, o primeiro crush, foi a Tina Carlisle. There's nothing too good for a boy that's so true. Gee, baby, ain't I good to you? Ela era uma cantora no Cocobongo. Isso é demais! Sim, um grande sorriso. Cara, esta atriz Cameron Diaz, que fazia a grande Tina, né, que deu... Como é que eu posso dizer assim? É a primeira vez que a pessoa vê algo tão belo e pensa assim, mas olha que bela. Eu não entendi nada. Olha que bela. Duvido o Bron olhar pra TV e dizer, olha que belo. O Bron já tava todo babado assim. O Bronzinho. É assim que um bárbaro faz, né? Olha que belo. Belo. O nosso bárbaro, ele é muito culto, Dressa. Ele com o seu machado imagina um bárbaro sentado... flertando assim mesmo. Pra moça bonita falar assim, você é uma bela. Namora comigo, mas tem que rolar uma magia, isso é com mago. O Bron olhando máscara, sentado, uma perninha cruzada, um chazinho, um mindinho levantado, mas que bela garota. Que bela dama. Com 2 dedinhos, né, Troll, segurando a xicrinha assim, com 2 dedinhos. Debruçada, mas que bela. Bela, mas que bela. Bela. E isso é uma das primeiras vezes que eu vi que algo poderia ser tão belo. E
Não sei se vocês, na época de vocês, com certeza já viam mais outras enquanto chegou essa daqui, mas ela é do mesmo ano de nascimento meu, né? 94, o filme do Máscara. Eu provavelmente olhei ele em 95, 6. E... Tu olhou com 1 ano? Não, 2 anos. Ah, mas 94. Os bárbaros começam cedo. Eu sei que foi uma das primeiras... Começou assim. Caraca! Eu me lembro de umas cenas que mais marcaram, assim, é que teve uma hora que o cara mal lá, ele tira a máscara, né, que ele tava vestido da máscara ruim lá, ele tira a máscara e beija ela, que até que ela faz isso pra poder dar um chute na arma, pra pegar pro máscara, né? Ah, é Só verdade, que daí ele pega sim. e beija ela como se fosse uma flecha no coração do pequeno bárbaro, assim. Eu fico pensando, mas que absurdo. Entra em fúria na hora. Me deu uma sensação ruim, assim, dela estar beijando o outro, que não eu. Isso ele com 1 ano, tá, gente? Os barbérios fazem isso. Foi aí que ele descobriu que ele era um barbero, que ele entrou em fúria na hora. Aquela criança, né, no berço, se debatendo toda vermelha. E a Cameron Diaz, nesse filme, claro, em vários filmes, mas nesse filme ela, sei lá, parece que destaca mesmo aquela hora que ela tá cantando, o sorriso que ela tem, né? Essa atriz, ela Sim. tem um sorriso bem marcante também, né? Eu acho que uma criança olha aquilo, aquela mulher, assim e tal. Já. Não. Sim, eu não tinha a mínima maldade no caso, né? Eu só via que ele lembrava de algo bonito, algo belo, algo que era legal aos olhos, né? Então eu poderia dizer que esse foi o primeiro crush. E eu não sei se foi com 1 ano, tá? É mais ou menos assim, uns 3, 4 anos. O Bruno começava a chorar e a mãe dele pegava, botava ele no berço e tacava um filme do Máscara pra ele ficar quieto. Essa parte do filme, todas as partes que aparecia ela pra poder... Aí ele entrava em fúria, ficava puto, e como ele sempre pega no sono, depois de entrar em fúria tava tudo certo. Dormia a criança ali o resto da noite. Ficava ótimo. Tá, então, gente, já que estamos falando agora mais da... Não tem nada a ver. Tentei fazer um gancho aqui, não deu certo. Mas então eu vou trazer uma personagem que dessa vez ela não é da mídia dos filmes, nem de séries, mas sim de quadrinhos, que é a Morte. E morreu. Caraca. Ok. Qual versão? Crush na morte. É do The Sims? Não, a Morte da versão do quadrinho Sandman, que foi lançado de 89 a 96. Esse é um quadrinho da DC Comics. English, motherfucker, do you speak it? Que conta... Oh my god. Eu não posso falar nada com entonação em inglês, que eles ficam me zoando agora. Pode. É que tu não fala todas as coisas com essa entonação, entendeu? Se tu falasse seria normal, mas não, algumas coisas falam normal, daí daqui a pouco tu puxa lá do fundo. Lá. Mas se eu falar, eu vou parecer... Ele é tão trabalhado na bilíngue, cara. Aquele cirurgião plástico lá, se eu falar tudo com entonação em inglês. A design é carisma e liderança. Dr. Ray. Dr. Ray. Bem-vindos ao Brasil. Tá de brincation with me? Mas enfim, esse quadrinho, ele conta a história do deus dos sonhos e dos pesadelos, né? Que é o Sandman. Que ele também é conhecido bem, um folclore, eu não sei se é americano ou não, mas até nos desenhos do Tom e Jerry, tem um episódio que o Tom não pode pegar no sono e sempre aparece um carinha que ele vem com um carrinho de mão e começa a botar areia nas pálpebras do Tom pra ele dormir. Olha aí agora. É o João Pestana, é a mesma história do João Pestana. Exatamente, o Sandman, inclusive um dos 3 artefatos que ele possui é o saquinho de areia pra fazer as pessoas pegarem no sono. Sempre me dava uma agonia isso de pensar na areia no olho. Não, é em cima. É que na verdade não é no olho, tá, Luz? É em cima da pálpebra pra fazer peso para que ela se feche, entendeu? Mas lá no desenho, quando eu era criança, eu via, eu imaginava tipo areia no olho, assim, me dava uma vai agonia. esfregar os olhos pra dormir, né? Você não é coisa meio macabra isso aí. A pessoa fica com o olhão vermelho lá. Eu sempre fazia relação com a remela que ficava ali, aquele restinho. Sim. Que nojo. Muito. O Bruno tem remela de areia, gente, pelo amor de Deus. O restinho, né, cara? Mas enfim, esse é um quadrinho que ela não é o personagem principal, mas sim ela é irmã do personagem principal. E ela é um dos 7 perpétuos, que são 7 entidades, que é destino, morte, sonho, destruição, desejo, desespero e delírio. Legal! Bem louco!
e todos eles são transformados em avatares, em entidades, e eles aparecem na história em quadrinhos. É muito boa, recomendo essa história em quadrinhos. É muito bom mesmo. Nossa, é muito bom, é filosófico, gente, é muito legal de ler, é uma coisa mais adulta, assim, não é aquele negócio pra você ler e se divertir com vilões apanhando e heróis batendo em vilões e salvando o dia, não, é uma coisa mais filosófica. Ele é bem filosófico, ele mexe com conceitos e é bem bacana, assim. E aí, então, tem um certo capítulo que o Sandman, ele é visitado pela sua irmã, que é a Morte, né? Que ele simplesmente está num parque, ele se senta, eu não lembro exatamente se foi assim, mas é isso que eu lembro, ele se senta no banco de praça, e ao seu lado existe uma menina meio gótica, assim, toda de preto, com cabelo meio punk e com colar de Yankee. E ela tá conversando com ele. E é muito legal porque eles estão conversando, eles estão debatendo um assunto super filosófico sobre a própria questão da natureza, já que eles são entidades que são tidas como conceitos, né? Que seria o próprio sonho e a morte. E aí, nisso, enquanto eles estão discutindo, tem uma coisa acontecendo no fundo, que é um pessoal jogando frisbee. E daí um dos jovens, ele joga o frisbee e o frisbee cai no pé da Morte. E daí o cara vem, pega, olha pra ela e ele fica deslumbrado, que ela é muito bela. E aí ele olha, será que eu posso ter o seu telefone? Vai morrer. Ela fala assim, infelizmente eu não tenho telefone, mas vamos fazer o seguinte, quando eu estiver indo embora, a gente vai embora junto, que tal? Aí ele fica todo feliz, vamos sim e tal. E aí eles continuam discutindo esse papo filosófico e tá sempre o pessoal jogando frisbee. E daí chega na última parte do quadrinho, tu vê direitinho o frisbee indo pro meio da rua, assim, se tu parar pra observar o fundo do quadrinho. Sai daí! E daí o que acontece? O cara, ele é atropelado. Então a última cena do quadrinho, ela falando assim, lembra? Eu te falei que a gente ia voltar junto. Aí eles indo de mão dadas, assim, em direção ao horizonte, sabe? É que ela é a Morte, né? Ela tem que estar em todos os lugares e tem que estar no último momento, na hora que a pessoa vai morrer, né? Exatamente. Inclusive, ela tava ali, não era só pra falar com o Sandman, ela tava ali porque ela tava esperando pra receber a alma daquele ele cara. Ia morrer. Sim, porque ela é uma entidade, ela não é só, ela não tem aquele perfil do ceifador que vai lá e colhe a alma, mas sim, ela é como se fosse um guia que leva a alma, né, leva aquele espírito para a sua próxima existência. Então é muito bonito, assim, é uma história em quadrinho muito bonita e ela é uma personagem muito envolvente por causa desse conceito de ela ser a morte, ela é aquela companhia de que todos os seres humanos, eles têm muito medo de, no seu fim, eles estarem sozinhos, mas eles nunca vão estar sozinhos porque ela sempre vai te dar a mão no final e vai te guiar pra tua próxima fase, sabe? E ela é, tipo, super otimista, bem-humorada. Você acha que a morte vai ser, tipo, gótica e dark pra baixo? Não, cara. Não, é totalmente contrário, é muito bacana. Sim. Uma curiosidade é que essa história em quadrinho ela foi criada pelo Neil Gaiman e pelo Mike Drinkenberg. E essa foi a única personagem que ela não foi desenhada pelo Neil Gaiman, o concept dela. Ela foi desenhada pelo Mike e, na verdade, ela é inspirada numa pessoa real, que era uma amiga do Mike, que é a Cinnamon Hadley. Então, se tu procurar na internet, tu vê... ela é bem parecida, assim, tu vê direitinho o conceito dela sendo tirado, assim. É muito interessante. Cara, esse quadrinho é fantástico, eu recomendo pra todo mundo, cara. Leiam Sandman. Só que, assim, não é uma coisa que vai te deixar contente no final e você vai ter aquela diversão a curto prazo ali, que é só pra te distrair e te deixar feliz, sabe? É aquele que você quer sentir que você tá vivo com alguma coisa mais pesada, é mais ou menos isso daí. É uma pegada assim, exatamente. Muito bom, cara. Caraca, que idade tu tinha quando tu teve esse crush, Tiamat? Agora eu fiquei curioso. Cara, ver um desenho de uma mulher que é a morte, tem todo esse conceito e tal... Caraca. É que ele foi... Vai junto com ela agora. É a aparência com todo o contexto, né? Eu admito, dá pra você ter um crush fácil nela, nossa. Sou eu e o Thanos, né? Porque o Thanos também teve um crush na morte, que ele matou metade do universo pra chamar a atenção pra agradar ela. Muito verdade. Bom. Agora o Tiamat falou isso, eu me lembrei de uma coisa que eu acho que vale a pena te mencionar. Eu tava pensando que o quanto pode influenciar a atriz que tá por trás do personagem que a gente tem um crush. Por exemplo, a gente citou crushes, até então, né? O Tiamat citou agora uma personagem de quadrinho. Mas quem citou filmes ou séries? Se a gente tem um crush naquele personagem, se fosse outro ator, outra atriz fazendo aquele personagem, talvez a gente não teria aquele crush. Então, como influencia, né, o personagem pra nossa escolha nesse quadro? Como vocês concordam, não concordam? Uma série de fatores, né, cara? No meu caso, acho que foi meio que direto, assim, né? Mas talvez a dança... É que muitas vezes não sabe explicar. Por exemplo, a personagem que eu vou deixar fora, a Ramona Flowers, ela não tem absolutamente nada, assim, que possa
possa me chamar a atenção, que me atrai nas pessoas em geral, mas eu acho que só pela conjunção do personagem, da aparência da atriz, eu fiquei meio que aficionado, assim, sabe? Eu acho que tem vários níveis, assim, tem pessoas que tu tem um crush de cara sem nem conhecer, tem pessoas que tu tem um crush, tipo, depois que tu conhece a pessoa e tem afinidades e tal, e tem às vezes, tipo, sei lá, um desenho, uma coisa assim, que não tem necessariamente uma pessoa real que representa. Até o próximo que eu vou trazer tem a ver com isso, que é o Li Shang do desenho, né, da Mulan. I don't need anyone causing trouble in my camp. Que é... Olha! Ele é tipo o líder lá do exército, que a Mulan tá infiltrada, né, como homem, e eles são, né, o casal ali do desenho. Ele vai se apaixonando por ela e ela por ele, e ele, na verdade, ele nem sabe ainda que ela é mulher, e ele já tem, né, assim, uma atração. É a bissexualidade dele, cara, é isso aí. Ele é bi, só que ele... Eu não sei porquê, olha, eu quero fazer um comentário aqui que eu não sei porquê o Troá não puxou um homem ser quando ela puxou o Li Shang. Vamos à batalha! Tinha que ter puxado aí um homem ser, seremos rápidos como... Tinha que ter puxado. É verdade. Essa é a melhor música dos filmes da Disney, né? Mas a curiosidade que eu vou trazer é muito legal, que o dublador chinês do Capitão Li Shang é o Jack Chan. Bota casaco. Caramba. Inclusive, ele canta essa música na versão em chinês. Exatamente. A música Homem Ser é o Jack Chan que canta, em chinês. Será que ele canta fazendo uns golpes, assim, na sala de dublagem? Eu imagino que sim, né? Com certeza. É a cara do Jack Chan, né? Se o Jack Chan não usa nem dublê, quem dirá não fazer os movimentos pra cantar. Mas esse também é um daqueles crushes que vem meio da infância, assim, do início da adolescência, de tipo, tu nem sabe direito o que é um crush, mas tu acha que ela, sei lá, tu admira de alguma forma aquele personagem. Porque ele vem dar aquela coisa de honra, e ele é colocado num papel de que, cara, a China tá sendo invadida pelos hunos e vai lá. Vai aqui esse batalhão totalmente zoado aqui, ó. Sim. Nenhum deles sabe fazer nada, se vira, são os seus. Que merda, hein? E aí tu vê, ele fica meio dividido, tipo, ele fica irritado com os caras, mas ele quer treinar eles, porque eles precisam virar bons soldados, então, tipo, ele fica nessa coisa, e daí vai criando, né, essa afinidade entre ele e a Mulan, só que a Mulan tá ainda vestida de homem, então, toda uma questão, né. E quando ela salva a vida dele Sim. Que daí ele descobre que ela é mulher, né, que ela tomou uma espadada do Uno, e daí eles vão socorrer ela, e daí ele fala uma vida pela outra, né, que é quando ela não é condenada, quando eles não matam ela, que era o dever dele matá-la, porque descobriu que era uma mulher no exército e não podia, e daí ele joga a espada no chão e fala assim, uma vida por outra. Mas aí ele decide mandar ela embora, quer dizer, ele tem que mandar ela embora mesmo assim, né, e depois, então, ela vem pra salvar a China. Ai, na verdade, o meu crush em Mulan é a Mulan. É a Mulan, A Mulan, por si só, já vem trazer essa quebra de paradigma de princesas Disney, né, e tal, e o Li Shang tem um papel fundamental nessa história que é contada, é muito, muito bacana essa relação mesmo. Não, e é legal que daí no segundo filme, é os dois disputando, né, porque entra os dois entram num embate, porque a Mulan trouxe a honra e ela é uma heroína da China. Só que quando ela casa, você perde os seus ancestrais, né, e daí você tem que pegar os ancestrais do marido. A Mulan é tão ou mais importante do que o general Li Shang. Daí sim, mas as tradições... relacionada à questão cultural, né, a questão cultural lá é muito diferente nessa pegada. E tem toda essa pegada da honra também e tal. Mas eu acho muito interessante que vocês comentaram que ele se apaixona pela Mulan enquanto ele não sabe que ela é mulher, ou seja, ele não se apaixonou pela... Não diria pelo sexo, mas não se... Ele não se apaixonou pela mulher Mulan, ele se apaixonou pela pessoa que a Mulan era, né? Pela pessoa Mulan. Pela pessoa Mulan. Pelo ser humano. Eu já me apaixonei por várias pessoas Mulan também, outro, eu sei como é que é. Cara, eu não gostava da Mulan, não sei porquê. Como assim? Revelações! É o melhor filme da Disney. É que o Bron já tinha 5 anos quando assistiu dele, né? Não, cara, eu gostava de todos os filmes da Disney, eu tinha todos os VHS lá da Disney. Cara, decorei Tarzan, assim, vários filmes, e esse não me pegou, cara. Eu me lembro que eu tinha um bonequinho da Mulan, a única lembrança que eu tinha. Eu sei que tem aquele dragãozinho vermelho que eu me lembro do desenho, tinha um cavalo dela, eu acho. Murcho. Meus ancestrais mandaram uma lagartixa. Lagartixa não, dragão. Pô, vai ficar falando meus parentes aí. Não, falei dragão. Fico falando dos primos aí, não, hein? É a única lembrança que eu tenho, assim, sinceramente. Mas revê, então, porque é muito bom. Tá, vou dar uma chance. E agora fizeram live action, né? Que muda um pouco e é Pois é, vocês viram? Mas...
Eles quiseram meio que arrumar algumas questões históricas e de tradição que foram feitas erradas na época, né? Mas a internet tá meio brigando, né? Tem uma galera que achou que tá bem ruim, tem uma galera que achou que tá bom. Isso é normal. Eu não assisti ainda. Eu não vi. Eu não vi ainda também. Hoje em dia é muito fácil dizer muito odiar e muito amar. No caso, não tem o Mushu nem o Li Shang nessa versão. Não tem o crush. É o human washing, né? Que eles chamam. Tira os dragão, tira os animais, tudo. Deixa só os seres humanos. Não gostei também disso aí. E nem tiraram as músicas, porque falaram que ninguém canta indo pra guerra. Gente, homem ser, né? Melhor. Essa música é muito boa. E essa cena que ela começa, ela é ruim nos exercícios e tal, e daí ela começa a ficar boa e vai estar lutando e tal, é muito bom. Bom, Lusa, o pessoal tá falando sobre desenho, tu e Tiamat aí, mas eu ainda assim vou trazer uma personagem que tem um pouquinho mais de carne, literalmente. eu vou trazer aí a personagem Lucy. Eu tenho um admirador secreto. Interpretada por Drew Barrymore no filme Como Se Fosse a Primeira Vez. E aí, pela primeira vez, vamos mencionar um filme aqui no Dragão Careca de Adam Sandler. Grande Adam Sandler. Adoro. Não ganhou o Oscar até hoje por injustiça. Exato, olha aí. Olha aí, em coral, Andressa, viu? Como as opiniões convergem. Saindo lá de Elvira, que é uma personagem empoderada, uma personagem lá do rock and roll, dessa cultura e tal, um sex symbol. Pensamos agora uma personagem completamente mais inocente, querida, meiga, fofa, que é a Lucy, né? A Lucy, pra quem não viu o filme, que eu acho que é um filme já que tá bem manjado de comédia, é um filme que conta a história de um cara que se apaixona por uma mulher, que é essa Lucy, e descobre que ela teve um acidente que deu uma espécie de um trauma cerebral nela, que ela perde a memória recente. Ela só vive 24 horas e quando ela dorme, ela acorda e esquece o que aconteceu. E lembra como se fosse aquele dia. Então, obviamente, eu entraria num dilema aí, né? Seria meio complicado, né? Vamos pensar assim. Mas o filme explora isso de uma forma muito comédia, muito legal. Vocês todos aqui viram esse filme? Sim. Sim, tempo que eu vi. Muitas vezes. Quem vai perder um filme do Adam Sandler, né? Tá dançando. Quantas vezes passou na sessão da tarde? Ela tem uma relação maravilhosa com os familiares dela, com o pai dela, com o irmão dela em casa. Ela pinta, ela canta pintando, gente. Ela pinta uma parede inteira. Tipo, todos os dias. Pintando flores de pássaros todos os dias. Aí ela tem esse carinho, né? Porque ela, quando ela teve o acidente, era na véspera do aniversário do pai dela. Então ela tava indo comprar abacaxi. Então ela compra abacaxi todo dia, leva pro pai dela. E aí eles olham o filme o filme lá do Bruce Willis, o Sexto Sentido. E aí, então, eles ficam explorando isso, né? No filme e tal. Mas assim, pra mim é uma personagem muito fofinha. A Drew Barrymore, eu acho uma atriz também fofinha. Eu não conheço muitos filmes dela. Acho que, sei lá, As Panteras também era um filme que ela fazia com a Cameron Diaz. Mas isso é um pouquinho mais antigo. Sim. Mas esse filme, eu acho a personagem que ela faz muito fofinha. A Lucy é com certeza um crushzinho que eu tive, assim, numa personagem que eu ficava imaginando, como seria ter ela, né? Tipo, de se relacionar com ela, conhecer ela, ser amigo dela e tal. Eu me lembro que nessa época, quando o filme lançou, lá na minha adolescência, eu ficava pensando nisso. Como é ter uma namoradinha fofinha como essa? Como é que eu ia lidar com ela esquecendo todos os dias? Como é que eu ia reconquistá-la? Como eu seria o amor da vida dela todos os dias? Chateado. Não consigo nem ser o amor de ninguém por um dia só, que sei. Imagina reconquistar essa mulher perfeita todos os dias. O cara falou da morte, lá não sei o que, agora eu tô falando de uma personagem fofinha lá, então, tipo... Depois de falar na morte, ele ficou meio na bad. Não, mas uma curiosidade... É verdade, dá um up. Uma aí, curiosidade, Troa, que recentemente o Adam Sandler e a atriz que faz a Lucy também, eles gravaram um pequeno vídeo para a locadora vermelha, porque os filmes dele estão todos lá, e daí eles fizeram uma pequena propaganda, como se fosse, de novo, ela acordando e tal, e ele mostrando. Ela bota o filme, ela bota a fita, e aí ele narra, né, o que aconteceu nesses tempos, desde o filme, né, é 2004. E aí, o que aconteceu nesse tempo? Aí tá dizendo, Lucy, talvez você não se lembra, mas nós temos um filho. Ele deve estar com 60 anos agora, eu acho. Tipo, muito engraçado. Caraca, eu não vi esse vídeo, preciso ver, gente. É muito legal. E aí, no final, ele cria um videozinho e vai aprimorando cada vez mais o vídeo pra ficar mais fácil dela assimilar e tal. E aí, finda com eles num barco, viajando a família. Ela
tem um filho e uma filha, um casalzinho, e aí ela acorda, bota a fita, e aí sobe lá no barco e já descobre. Não precisa conquistar, é só. E daí ele é fofinho, né? Que ele fala que tem que reconquistar ela todo dia. Não, mas ele fala. Sim, gente. O Adam Sandler fofinho. Ele é o crush também, né? Vai fazer o quê? É uma coisa fofinha criada em cima de um ambiente muito triste, né? Porque a menina, ela tem um problema de memória ali, é praticamente um Alzheimer diário, né? Ela é de boa, imagina... Não, mas eu tô... Cara, imagina o Tom 3 segundos, velho. O Tom 3 segundos que é o pior de todos. Eu lembro, tem um cara que tem um problema que ele... Sim. É um contexto bem triste, né? Mas é uma comédia romântica bem bonita, assim. Eu gosto bastante eu desse gosto, filme. acho muito fofo. Obviamente é metaforizado uma tristeza tudo. romântica. Mas a ideia é séria. Ela é professora de artes, ela acaba depois se tornando, né? Professora de artes como se fosse arte-terapia pra pessoas que sofreram algum trauma e tal. É muito bacana, assim, a relação que ela faz. E aí ela tá sempre desenhando um cara com cara de ovo, cabeça de ovo. E aí ela descobre, eu não sei quem é você, mas eu te desenho todo dia. E aí ele reconquista ela de novo, sabe? É muito engraçado. Então, gente, ela é minha crush, é fofinha. Drew Barrymore nesse filme Ela é meio tipo a Phoebe, né? Eu acho que esse é o teu perfil de mulher, não é assim, pessoa. Gente, esse é meu perfil de mulher. Quando eu for mulher, eu vou ser exatamente assim. Perfil de guerra do Trolley. Não, eu realmente gosto. Tanto é que a Mansão Honrosa que eu vou dar depois é personagem fofinha. Depois que eu saí da minha puberdade, gente, na puberdade é uma loucura, sabe? Um se apaixona pela morte e o outro se apaixona por decotes, tá? E depois que eu aquetei minha vida... O pior é que o teu é tido como mais normal, né, velho? Vocês não viram o meu agora. Tô com medo, sem medo. Minha Nossa Senhora. Eu depois que eu criei uma consciência mais inteligível, eu comecei a me apaixonar por pessoas mais fofinhas, pessoas meiguinhas, pessoas com coração grande. Você viu que a vozinha dele vai até ficando mais meiguinha mesmo, né? Vai ficando fofinho, gente. Conheço há bastante tempo, André. O nome disso aí é cinismo. Mas é de um cinismo! O Tiamat diz, não é assim que tu faz nas baladas, né? Olha, tá jogando na roda. As DMs dele estão abertas pra quem quiser falar lá, se interessou. Mas tu acha que eu já não recebi uns nudes? Esses dias eu recebi uns nudes de umas pessoas. Meu Deus, que medo. Não, é sério. Eram ouvintes do Dragão Careca? A dona Sônia mandou. Não sei se é. Tá, mas descreve um nude pra gente. Não. Vamos parar. Isso aqui é 18 mais e a gente tá ficando sem tempo. Pelo amor de Deus, vai o próximo aí. Então eu vou puxar, aproveitar que a gente tá falando de perda de memória, vou pegar o meu outro personagem, fazer o gancho. Outro personagem que foi o meu crush de história é um personagem que vem do livro, da série de livros chamados Jogos Vorazes. Não sei se vocês leram os livros ou se viram só os filmes. Comecei a ler. Eu só vi filme. Comecei a ler. Peter Malark. Duas páginas. O título. O título. Tá lá na minha estante. É o Peter Malark. I just don't want to be another piece in their game, you know? Que ele é o garoto com pão. Ele é o personagem do Distrito 12, que é o distrito lá da Katniss Everdeen, que eles são selecionados para participar dos Jogos Vorazes, que é o quê? A capital, país fictício ali do região que eles vivem, resolve que todo ano, tempos em tempos, tem que fazer um concurso cultural. A powerful Sith you will become. Vamos dizer assim, onde eles vão lotar dos jovens dentro de uma arena, toda esquematizada e matem-se aí, só pode sobrar um. Quem sobrar ganha. Quem sobrar é o campeão. Duvido que vocês conseguem. É assim, quando você fala duvido, todo mundo vai tentar fazer. E daí, do Distrito 12, né, sempre escolhem uma garota e um garoto, como os tributos, ele é escolhido pra ir pros Jogos Vorazes. E desde o começo da história, pra quem não assistiu o filme, quem não leu os livros, vou mandar os spoilers aqui, que todo mundo já mandou spoiler, então tá liberado, entendi que pode. Tá liberado. Ele é super apaixonado pela Katniss durante a história, você vai descobrindo que ele tinha um crush nela, o meu crush tinha um crush na Katniss, eu também tenho um crush na Katniss, mas esse não vem ao caso. E ele é o garoto com pão, porque numa dada cena do livro, ele joga um pão que ele queimou lá na padaria da família dele, ele joga pra ela, que foi o que manteve ela e a família dela viva durante um tempo. Parece que ele é só um molequinho que nada a ver, não sei o que lá, mas dentro da arena, que é quando tá um matando o outro, cortando cabeça, fogo caindo do céu, cachorro perseguindo, umas loucuras, ele faz de tudo pra proteger a Katniss. E ele é
totalmente meiguinho. Ele tenta fazer de tudo pra proteger ela, pra fazer as coisas acontecerem pra ela. Ele, em nenhum momento, ele deixa de falar pra Katniss que ele gosta dela, que ele quer estar com ela. No segundo livro, ele se oferece pra ir no lugar do Haymitch, pra estar na arena de novo com a Katniss, quando eles forçam eles a voltarem pra arena pra lutar até a morte. E ele fala que o problema dele com a capital, que leva eles pra matar, é que ele não quer que a capital tire dele a única coisa que ele pode manter pra ele mesmo, que é esse amor que ele tem pela Katniss e as coisas que ele quer fazer por ela. Ele não quer que a capital tire essa capacidade de quem ele é. Só que quando eles conseguem fugir da arena, tem todo um esquema pra destruir o que a capital tá fazendo, ele é pego. E quando ele é levado pra capital, ele é completamente torturado por eles. E uma das coisas que eles fazem nele é uma lavagem cerebral. E nessa lavagem cerebral, ele começa a confundir, ele não sabe o que é real e o que é falso. E aí, todo esse amor que ele tinha pela Katniss, todo esse cuidado, a capital transformou ela num monstro pra ele. Então, toda vez que ele vê ela, ele tem um acesso de fúria e ele quer matá-la. E a capital acreditou que transformar ele, né, porque descobriram que a Katniss começou a ter um relacionamento com ele, a gostar mais dele, né, porque os dois viveram essa coisa horrorosa de que tá nas arenas. Então, eles falaram assim, o que a gente vai fazer? Vamos transformar a única pessoa que ela deixa chegar perto em uma arma mortal que pode matá-la. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Ah, legal, vamos fazer isso. E daí, a partir desse momento que ela consegue resgatá-lo, ele fica perguntando pra ela sobre algumas lembranças que ele tem. Se o que criaram na cabeça dele é real ou imaginário. Então ele sempre pergunta, isso é real ou isso é falso? Essa lembrança que eu tenho na minha cabeça, é real ou é falso? E daí, os dois super destruídos e o Peeta no final, tendo sido destruído tudo aquilo que ele era. Ele é meu crush porque ele é muito fofinho e ele conseguiu levar isso aí até o final. E o ator que fez o Peeta, que é o Josh Hutcherson, tem vários filmes que ele fez também. Tem um filme que eu me lembro que ele faz justamente sobre ter crushes na infância, que é o Little Manhattan, ABC do Amor. Não sei se vocês já viram. ABC do Amor, é verdade. Sim. É um filmezinho que ele se apaixona por uma menininha. É verdade. Tem aquele Ponte para Terabithia também, que é bem bacana. Ah, não, esse Ponte para Terabithia é triste. Sim, ele é daqueles atores que desde criança faz filme, mas ele né? Sempre e foi fez crescendo. Esses personagens fofinhos, assim, mas parece inocentezinhos, né? É bem legal. É, então. Aqui, esse povo fofinho eu tenho um crush, porque eu queria ser tão fofinho assim como você. E também na história dos Jogos Vorazes, ela gosta dele, mas também gosta de um outro. E ela fica meio, né, nessa coisa, não sabe com qual vai ficar, coisa assim. Mas a primeira oportunidade que ela tem lá na prova inicial, no filme 1, lá, que ela consegue ficar com ele lá na caverna e tal, já demonstra que ela tá amiga dele, né? Que vão agir juntos lá e tal. Ele tá... Não me lembro que ele tá envenenado, o que ele tem. Sim, tá que ele sempre cuidou dela, machucou. né? Ele tá machucado. É que no primeiro filme eles precisam... Foi vendido ao público que ele tava super apaixonado por ela, que não deixava de ser verdade. Que eles eram um casal vivendo um romance e eles iam ser separados porque a Arena ia matar um deles. Então... A Katniss coloca pra si que ela precisa mostrar pro público pra ganhar o público, pra eles mandarem coisas pra eles, porque ele tava todo ferrado, né, com uma infecção gigantesca na perna, ela precisava salvar ele. Então daí ela dá uns pega nele pra poder o público gostar. É fanservice. Sim. Sempre fanservice, né? Muito bom. Eu vou trazer uma outra grande atriz, que não é nem pela beleza dela, assim como foi a primeira, né, que foi a Cameron Diaz. É pelo coração. Essa é uma personagem interpretada por Julia Roberts. Filme dos anos 90, Pretty Woman. Boa sorte aí, Troá, para fazer a musiquinha. Oh my God. Walking down the streets, pretty woman. Cara, o que me chamou a atenção nesse filme, tá? Eu assisti ele muito novinho também, por volta de uns 5 a 10 anos. Não, menos, um pouquinho menos. De 10. Por volta de 5 a 10. E esse filme eu me lembro que, pelo fato dela ser uma prostituta, isso me chamou a atenção, porque até ali eu não tinha o conhecimento do que era uma prostituta. Opa! O que acontecia, tá? Uma mulher, por que não chamava, por que ela era uma prostituta? Por que ela não era uma mulher? Por que não chamava de mulher se pra mim ela era uma mulher, entende? O que era o conceito de prostituta que aí veio para a minha cabeça. Fiquei na cabeça do Bronzinho, imaginem um Bronzinho lá. E daí conforme o filme vai se decorrendo, ele com certeza era proibido pra menores, mas eu acabei olhando, né, porque azar. E passava na Globo. Mas ele não tinha nada demais, não tinha nada demais. Daí tinha aquelas situações, né, dele ter que pagar pra ela ficar junto com ele. Um acompanhante vai acompanhar ele nos eventos, né, porque ele Só fazendo um parênteses, isso me lembrou uma cena muito triste do Game of Thrones, que é quando os escravos, eles são libertos pela Daenerys,
que daí eles chegam lá no bordel e daí o cara pergunta assim, por que os eunucos estão contratando mulheres e tal? Porque, tipo, eles são eunucos, eles não vão poder fazer muita coisa ali e tal. Aí o cara fala assim, não, eles contratam as mulheres para poderem ficar abraçados com elas na cama enquanto eles choram. Essa cena é muito triste, cara. É muito pesada, tá ligado? Era muito cinzento. Nossa, do nada. Ô, Tiamat, tá com um problema hoje, né? Tu fala da morte, tu fala disso aí agora. Tu traz a maior bad pro negócio, sai daí. É uma âncora. Ele lembrou disso do nada. É que o Bron puxou, né? O Bron puxou que, tipo, ele pagava pra ela ficar junto com ele. A mesma coisa que os eunucos faziam, sabe? Então imagina, o pequeno Bron tinha na mente. Ele pagava pra ela poder ficar com ele, assim. Isso não fazia muito sentido pra mim. Quando o filme vai acontecendo ali, a gente vai percebendo algumas situações, né? Ele, por exemplo, um cara bem sucedido e tal, e ela não tinha exatamente algo que ela fazia, ela só tava ali junto com ele. E no momento que eles assistem um teatro, um filme, não me lembro exatamente, acho que é um teatro, e tem exatamente a mesma situação sendo retratada num teatro, né? E que eles explicam que a menina vivia nas ruas e tudo mais, e acabou conhecendo um homem que tinha bens, tinha poder, dinheiro, né? E ela acabou se apaixonando e vivia toda essa situação entre eles. E aí que a pessoa vai entrando no filme, assim, vai vendo o lado dela, vai vendo o lado dele. Isso pequeno, né? Sim. Isso me chamou muita atenção, que me apresentou para o mundo da prostituição. Meu, pude saber o que era isso. Eu achei que era uma lição ele fazendo bonita, né? Ele fazendo todo um discurso bonito, não sei o que, no final. Mas qual é o nome da personagem? Você falou só da atriz. Sim, não, claro. A Vivian Ward, que faz. Grande Vivian. Grande Vivian. Eu acho que o Bron tem cara por sorrisos grandes. É verdade. Pode ser. Quem não, né? Quem não? Se sorrir, pra mim, meu coração chega a falha uma batida. Sai daí. Quando é que a Gamora sorri? A Gamora tá sem aquela cara de cu. Mas aí a hora que ela dá um sorrisinho de lado, meu amigo, é o mais destruidor. Irônico que tem. Então, gente, pra chegar aqui no momento final desse nosso episódio, que a gente tinha muito mais crushes na lista, mas realmente não dá tempo, senão a gente vai ficar gravando 4 horas de episódio aqui. Eu vou pedir pra cada um fazer uma menção honrosa rapidinha e contar pra mim aqui, de todos esses personagens que a gente falou, se vocês pudessem escolher um pra casar, um pra paquerar e um pra ser apenas amigos, quais são as escolhas de vocês? Nossa! Eu já vou começar aqui. Calma, de todo mundo ou dos de seus todos, próprios? Valendo todos. Tá. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui a Ramona Flowers, do filme Scott Pilgrim contra o Mundo, que até hoje eu não sei por que eu gosto dela, mas eu acho ela fascinante. Crush, né? Crush é isso. Crush é isso aí, a gente não sabe explicar o motivo da doença, né? E agora, pra casar, eu vou continuar aqui. Eu realmente não tenho como trocar a Lagertha. Eu casaria com a Lagertha em um piscar de olhos. No caso dela, pra mim, né? Pra paquerar, eu acho que não seria interessante fazer mais nada do que paquerar o Aragorn, né? É uma broderagem massa ali, né? Paquerar o Aragorn. Abra o seu coração, não tem problema nenhum, não. E pra ser apenas amigo, eu acho que dá morte, né? Porque tu querer qualquer coisa a mais aí é querer arranjar treta com Thanos, não vai dar certo. Eu vou trazer minha menção especial, minha menção honrosa aqui. Vou trazer um ator, porque eu gosto de todos os problemas dele. É o Henry Cavill, tá entendendo? Porque ele é o Superman. Ele é o bruxão. Não. Ele é o bruxão, ele é o bruxeiro, ele é tudo. Assim, ó, ele foi um excelente bruxeiro, mas o Mads Mikkelsen lá, ele realmente é o próprio Geralt escrito no rosto do ator. Então, desculpa aí, ó. Cara, mas é Henry Cavill, cara. É pra mim, assim, Henry Cavill é bom de assistir ele. Henry Cavill com bigode ou sem bigode? It's me, Mario! Cara, sem bigode. Eu gosto do Superman sem bigode. É porque eu gosto do Superman, cara. Henry Cavill mostrando o PC Gamer dele. Montando o PC. Mostrando o que dele? Ele montou o próprio computador, ele comprou as peças e fez uma live montando. Tem um vídeo dele, mostrando o que a PC falou? Gamer, tá? Não pensem em bobagem. PC Gay. Caramba, olha, nem vou dizer o que eu ouvi. PC Gamer. Eu sei que tem muita gente aí que reconsidera a própria
própria, quando se determina heterossexual quando vê o Henry Cavill, mas eu gosto muito dele. Porque ele é o Superman, e o Superman é meu super-herói favorito, e é o Henry Cavill, e é isso aí. Ele é minha menção honrosa de crush. Tem uma indicação pra te fazer, já que tu gosta do Superman. Assiste aí o Homelander, acho que tu vai gostar dele também. Ah, merda! Não, eu detesto o Homelander. Sai fora. Me respeita. Respeita a minha história. Sai fora. Sai fora. Nossa, que horror. Não quero nem lembrar. Não. Vai lá, Andressa. Fala pra gente, então. Um personagem que você casaria, um que só daria aquela paquerada e um pra ficar na friendzone sua aí. Cara, eu casaria com a Lucy da Drew Barrymore, como se fosse a primeira vez, porque... Fofinha daquele jeito, a gente ia conversar muito, nossa, ia ser perfeito o nosso casamento. Vou até escrever uma fanfiction sobre a gente agora. Tu podia narrar pra ela as mesmas aventuras de RPG que ela não ia se lembrar, Exatamente, né? Exatamente. Podia pedir dinheiro, né, emprestado, ia ter que pagar. Não, cara, a gente ia fazer um casal muito fofo, porque daí eu ia contar histórias pra ela, eu ia contar todos os dias, eu ia contar a história do nosso amor pra ela. Ia ser incrível. Tu podia pedir dinheiro emprestado que ela não ia lembrar. O Bárbara, né, cara? Tá aí pra paquerar, Adres. Ah, pra paquerar, eu ia paquerar a Gamora, né? Porque as malvadas é paquerar as malvadas. Tipo, meu coração tem uma fraqueza, não posso negar. Ela ia dar um sorrisinho de canto pra mim, eu ia falar, ai, meu Deus. E quem é que ficaria forever na sua friendzone? O Pita ficaria na minha friendzone. Traz o Pita pra cá pra botar ele na friendzone, na frente de todo mundo, é isso mesmo. É porque eu também nem gosto de homem também, vou ser o quê? Faz sentido. Você é meu parça, é isso aí. Meu parceiro, meu wingman. Ele pode me ajudar, cara. Você tem um cara fofinho do seu lado, assim, pra te ajudar. A minha menção honrosa seria quem eu ia escolher pra ser meu amigo, que é o Dr. Spencer Reid, da série Criminal Minds. Ele é interpretado pelo Matthew Gray Gubler. E ele é um crush que eu diria tipo um crush intelectual, porque é uma série FBI, né? Eles vão atrás de serial killers. E aí tem a equipe lá, principal. E ele faz parte dessa equipe e ele tem QI muito alto e ele lê, tipo, 20 mil palavras por minuto e umas coisas assim. E ele é muito inteligente, faz umas ligações muito interessantes. Então eu acho que seria legal, assim, ter ele como amigo pra conversar sobre isso. E ele é aquele personagem que sempre traz uns fatos aleatórios, assim, no meio da conversa. Então... Tá, e eu quero saber pra namorar e pra paquerar. E a gente tá considerando no universo que o teu namorado não existe, tá? Pra ele não ficar chateado quando eu Sim, tudo bem. E pra paquerar, eu iria concordar aí com a Dessa. Eu escolheria a Gamora, porque eu acho que ela seria uma boa pessoa de paquerar, assim, né? Como falou, assim, meio... meio bad girl, né? Meio bad girl. E pra casar, eu escolheria quem eu trouxe primeiro, que foi o Aragorn, porque eu acho que ele é, assim, romântico e bem... bem... como eu posso dizer? Bem apessoada, assim, a pessoa. Ele é uma pessoa legal. Ia casar com o tio, mas ia ficar trocando uma ideia comigo, tá bom, não tem problema, não. Bom, eu que trouxe ele como crush na lista. Mas trouxe, então, quantas vezes você já trouxe o contatinho decidido pra festa e foi lá e ficou com outro? Chateado. Olha, jogando na roda. Acho que tu tá com alguns sentimentos meio guardados aí no coração. Bom, a minha menção honrosa que eu trouxe é uma personagem mais fofa ainda, mais fofinha ainda. Pra quem viu o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, é a Audrey Tautou, que faz a Amélie no filme Amélie Poulain, que é a coisa mais fofinha do mundo, gente. Então eu trouxe ela como menção honrosa. É um filme francês de 2001 e ele é todo delicado pra falar sobre o amor, sobre se apaixonar. Só que daí ele trabalha com imaginação, com cores, com sensações e tal. Ele é muito fofinho pra tentar mostrar nessa intensidade do amor, e ela é uma personagem muito livre, muito inspiradora, assim, uma personagem que marcou bastante, um filme que eu gosto bastante. Vocês conhecem esse filme? Sim. Faz tempo que eu vi, não era ela que se apaixonava por coisas, momentos, sensações? Isso, então, os prazeres que ela se apaixona por um cara e tal, mas ela descobre que, tipo, na verdade ela tinha tantos prazeres na vida em coisas simples que ela começa a achar aquilo meio banal, sabe? Ela começa a ter prazeres em, sei lá, em comer coisas, em ter uma cena que ela enfia a mão num saco de sementes num mercado, assim, numa feira. E aí aquilo dá prazer pra ela, sabe? É muito engraçado. A cena que ela faz sexo é muito engraçada, porque ela faz uma cara assim, meu Deus, é isso aqui então? Tipo, é muito legal. Ai, meu Deus.
Como diria o Renan, há poucas coisas melhores que sexo. O pôr do sol. Um banco imobiliário bem jogado. Café preto às 8 da manhã. Um banco imobiliário bem jogado, tá louco. Bom, gente. Aquele jogo de dama no centro da cidade com um idoso. Nossa. Bom, pra paquerar, eu ia escolher Lucy, porque ia ser uma paquera de uma noite e tal, ia curtir no outro dia, talvez, se eu quisesse procurar ela ou não ia ter Caralho, problema. é assim que tu conhece as pessoas, vocês estão ouvindo aí, né? Meu Deus. Os membros estão te ouvindo aí, troca. Pra ser amigo, eu acho que eu ia querer ser amigo da querida Elvira, porque ter uma amiga que faz feitiços e uma amiga toda estilosa e tal, ia ser muito legal, ia andar com ela com um carro por aí, escutando música, aquele conversível dela e tal, ia ser uma amiga bem, bem maneira. E pra casar, né, gente, com certeza seria Henry Cavill. Beijinho pra vocês. Eu falei? Sobrou. Mas assim, ó, Henry Cavill com bigode, tá? Olha aí, cada um com seus fetiches. Bom, então, quem é que eu traria a mais? Eu fiquei nessa dúvida entre a Cameron Diaz, que foi um dos primeiros ali, descobrimentos e tal, do pequeno bronzinho lá atrás. E acabei escolhendo por ela, mas o que seria a Mansão Honrosa seria a Lola Bunny, do filme Space Jam. Ah, coelhinha. Seria a versão feminina do Pernalonga. Que coelhinha, hein? Porque justamente pode se dizer naquela transição ali da pessoa, dos desenhos e tal, daí tu olha aquele coelho assim, ué. O quê? Coisa estranha. Ela tinha todas as feições ali de femininas. Um mais doentio que o outro. Depois o Bron foi gostar de outra coelhinha nessa época. Exatamente. Olha, pra paquerar, eu acho que eu escolheria a Vivian Ward ali, porque ela é uma companheira, porque ela foi companheira do rapaz no filme, então acho que ela sabe muito bem ser uma acompanhante, uma companheira assim, né? Então seria uma coisa boa. Meu Deus. Mas aqui, ó. Exatamente. Ele ia me acompanhar muito bem. O que é um acompanhante? Eu li só até metade do filme. O Bron paga a Vivian lá e diz assim, vamos dar uma volta aí. Tá, me beleza, vamos dar uma volta, né? Aí ele dá uma volta na quadra, olha pro céu. Isso aí, obrigado, boa noite. E no filme ela fala assim, não, sem beijo na boca. Eu falei, não, é isso mesmo, não quero beijo na boca, é só acompanhar mesmo. É só acompanhar. Meu Deus. Cara, pra ser amigo, eu seria amigo do Henry Cavill ali, porque eu vi ele comprando as peças, daí, montando o próprio computador, um PC gamer. Eu acho que a gente ia jogar altos FIFAs lá, jogar um Warzone. Meu Deus. Jogar um CSzinho Então, lá. lamento te falar aí, Bron, mas eu acho que ele montou aquele PC pra jogar Witcher. Então, pra casar, eu escolheria, acho que a morte, né? Porque eu acho que o mais próximo que a pessoa está da morte, eu acho que ele esteja perto do seu inimigo, sabe? Porque daí se tu vira inimigo dela, não, é inevitável, né? Daí talvez casando com a morte ali, talvez vivesse para sempre, ou morresse para sempre, ficasse naquele universo ali, não sei, meio confuso. Não, cara, se tu casasse com ela, tu só ia se separar quando ela quisesse, porque até a morte se que separe. Até que a morte se separe. Muito bom. Foi genial essa, nossa, foi muito genial. Aqui é Troá, o Bardo, e eu quero agradecer a sua visita. Encerramos aqui mais uma aventura. Convido você agora a nos encontrar em outros mundos. É só entrar em dragãocareca.com e descobrir. No YouTube, Spotify e Instagram, busque por Dragão Careca. Até a próxima!